o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro ele participou de um evento pró-armas, que ele sempre participa, a gente sabe o quanto ele defende as armas e trabalha para isso, né? Para o aumento da distribuição de armas no Brasil e o armamento da população brasileira. E ele fez uma comparação de professores com traficantes nesse evento. Ele afirmou que os professores doutrinadores, assim que ele chama, são piores do que traficantes de drogas, pois eles causam discórdia dentro das famílias e influenciam para a destruição da instituição chamada família. Vamos ouvir o que disse ele nesse final de semana. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Fortíssima a fala dele, não tem diferença para professor doutrinador com traficantes de drogas. Essas declarações foram feitas durante o evento que marchou em direção ao Congresso Nacional. Esse ato foi organizado pelo grupo Pró-Armas, que defende a flexibilização do porte e da posse de armas para cidadãos comuns no Brasil. Claro que a repercussão é gigante em relação a isso, principalmente no meio entre os professores. Guilherme Boulos, deputado federal também, e que é professor, inclusive, ele colocou aqui, ó, o bolsonarismo representa a completa inversão de valores na sociedade, cultua golpistas e torturadores enquanto insulta professores. Inaceitável, é o que diz aqui Guilherme Boulos, deputado federal também. Professora Deise, a senhora como professora, inclusive, como é que analisa uma frase como essa? Como é que vê essa comparação de professores com traficantes? E dizendo ainda que são piores do que traficantes, né? Olha, Fabiola, eu poderia ficar 5 horas falando sobre isso. Eu sou fruto de universidade, conheço bem as universidades, mas para deixar de lado, por enquanto, o relato pessoal, vamos aos números, né? No ano de 2022, teve um levantamento, acho que foi do Grupo de Estudos Socioeconômicos, que indicava que o gasto com educação no Brasil recuava, isso em 2022, tá? Recuava pelo 5º ano consecutivo. Em 2022 foi o menor ano de investimentos com educação no Brasil, tá? Isso foi no ano passado. Professor de escola, principalmente professor de escola pública, muitas vezes não tem dinheiro nem para ir para a escola, não consegue ensinar muita coisa, porque chega na escola já com sérios problemas, já cansado, já esgotado, porque dá aula em 2 ou 3 escolas públicas. O problema do Brasil ele é muito maior do que essa comparação infeliz. Não existe. Eu acho que agente público tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque pode acabar causando o que essa fala causou, que é comparações que não existem. Assim, isso não deveria nem ir para o debate público, não deveria ser colocado por ele num debate público. Aí agora trazendo um relato pessoal, eu fiz mestrado, doutorado, graças a Deus, com professores super qualificados que pensavam muito diferente de mim, muito. Os meus orientadores tinham uma linha ideológica, e imagina, né, eu fiz meu mestrado, meu doutorado e o meu pós-doutorado em ciência política. Então, a política estava ali todos os dias em sala de aula, e os meus orientadores, todos que eu escolhi e que me escolheram nas minhas defesas de banca, pensavam completamente diferente de mim. Isso nunca foi um problema. Porque não é só o professor que te forma, ele te forma muito, mas tu tem que ter educação em casa, tu tem que ter educação na sociedade, e foi esse pensar diferente que ele chama de doutrinação, mas foi esse pensar diferente que me fez pensar em todas as possibilidades. O problema da educação ele é muito maior. Quando eu fiz o meu doutorado, os primeiros 2 anos eu não consegui bolsa. Eu ainda tive o privilégio de ter um dinheiro guardado e poder só estudar. Academicamente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, academicamente é impossível nesse país
alguém escrever um artigo com menos de 6 meses. Mas existe todo um sistema educacional que está falho, que te cobra por produção, que te cobra para tu produzir, para tu ir para congresso, mas que não te incentiva. Ele só quer que a universidade tenha uma nota alta com a quantidade de artigos que tu produz. Na educação básica, eu nem vou falar, a Simone Tebet, ela tinha na campanha dela de 2022 o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que investiu muito quando ele foi governador do estado, ele investiu muito em primeira infância. E todas as vezes que entra esse debate de educação, eu sempre falo isso, o problema está na primeira infância. Ele existe na universidade? Ele existe. Não tem incentivo para nada, sala sucateada, não tem incentivo para congresso. Se tu quer ir para um congresso, tu tem que tirar o dinheiro do teu bolso. Eu tive inúmeros colegas, quase todos, eu era uma das poucas que só estudava, que só me dedicava à academia, a maioria tem que trabalhar, estudar, e aí tu imagina como que saem os artigos, como que sai a produção acadêmica. Então o problema é muito maior. O Eduardo Bolsonaro fazer essa comparação esdrúxula é de um reducionismo histórico e educacional que beira o perigo. Não se faz esse tipo de comparação. Quando, com todo respeito, mas o pai dele foi presidente da República e durante o último ano de governo dele foi o menor ano de investimento em educação. Então, é de uma... eu não quero usar nenhuma palavra pejorativa aqui, mas isso é quase de uma ignorância fazer esse tipo de comparação num país que tem, desde o primeiro ano escolar, a educação sucateada. E aí, se tu vai para o pós-doutorado, tu encontra quase o mesmo sistema. Dos problemas educacionais no Brasil, eu garanto para vocês que doutrinação ou um professor que pensa diferente de ti numa sala de aula é o menor deles. O problema é aquele professor que chega lá, exausto, sem qualificação, às vezes que não tem dinheiro para ir no congresso, não consegue financiamento, e o professor de escola básica que tem 2 crianças para alimentar em casa e não tem dinheiro, e ainda tem que aguentar aluno de escola, e quando eu digo é aguentar com dor no coração, aluno de escola pedindo dinheiro para o lanche, porque o Estado não fornece o básico, e às vezes a criança vai para a aula com fome e o professor tem que aturar aquilo. O problema é muito maior, é uma fala muito infeliz, tem que ser analisado. O Guilherme Boulos já falou que vai para o Conselho de Ética, é o tipo de coisa que a gente não pode normalizar, aquilo que a gente sempre falou durante os 4 anos de Bolsonaro. Às vezes a gente cruza uma linha que não pode voltar atrás. Assim, acho que o Eduardo Bolsonaro cruzou uma linha bem perigosa aí.